Início aí ao seminário apresentado pela nossa convidada Ludmila. Aí eu gostaria de pedir que todo mundo, né, como a gente faz durante as aulas, mantenha aí os microfones fechados para que a gente não tenha ruídos aí externos, né, que possam atrapalhar. As perguntas que porventura tiverem a gente pode deixar para o final, ela vai ficar disponível aí para atender vocês. A Lud é uma amiga, né, uma grande amiga aí, trabalha comigo na UFMG. Ela colocou aqui que ela é mestre, mas é praticamente uma doutora, né? Ela trabalhou aí durante o mestrado dela com biomateriais, com esse mesmo foco para implantes ósseos, que é o tema que ela vai apresentar para vocês, que parece ser um tema aí da área de saúde, voltado, né, para enfermagem, para odontologia, mas que tem tudo a ver aí com a nossa área da engenharia, né? Então, aproveitem aí o tema e explorem dela bastante aí, que ela tem muita coisa para trazer e para contribuir com a gente. Bom, então, Lute, né, como a Carla colocou aí, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Tá? A gente agradece já de antemão e a palavra é sua. Eu que agradeço aí a presença de todos, agradeço ao Antônio e também, né, espero que vocês possam aproveitar um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos. Completando aí um pouquinho que o Antônio pegou, essa parte de implantes ósseos, né, ao contrário do que muita gente pensa, ela na verdade é uma parte da engenharia, né, engenharia de tecidos. E muito do que a gente trabalha vai ser sempre exposto na parte de engenharia de materiais, engenharia química, até mesmo na engenharia mecânica, em alguns processos nós precisamos realmente desses engenheiros e na química propriamente dita. Ao longo desse trabalho eu vou apresentar para vocês um pouco do que foi feito no meu mestrado, que também foi parte de mais 2 outros doutorados, né, que deram origem a mais 2 outros doutorados já na área odontológica. Né? Então, quando a gente pensa, né, nesses biomateriais, a primeira coisa que a gente precisa entender e compreender é pensar, né, em um material que possa interagir com os nossos sistemas biológicos. No caso dos implantes ósseos, nós temos vários sistemas que são de extrema importância serem reparados e serem reparados de uma forma eficiente e de preferência uma única vez, né? Que infelizmente é um dos maiores problemas que hoje no mundo se tem com esses implantes, desses implantes ósseos em geral. Bom, primeira coisa quando a gente pensa em implantes, a gente inicialmente pensa nos implantes odontológicos, que foi uma parte da engenharia de tecidos para regeneração óssea, que teve assim, um grande desempenho tecnológico, até mesmo porque o custo desses materiais é elevado. Então, eles abrangem classes e um grupo de pessoas com, em geral, média e alta aquisição financeira. Então, isso permitiu inicialmente grande avanço. E com isso, a gente acaba também conseguindo obter materiais que têm um custo menor e aí com uma qualidade maior e então poder atingir uma gama de pessoas. Quando se pensa, né, na saúde bucal, a primeira coisa que a gente pensa, então, é no processo, apesar da saúde ser a coisa mais importante, é a estética. E essa estética, ela está relacionada com essas interações sociais que as pessoas têm. Então, uma pessoa que apresenta um belo sorriso, vamos dizer assim, é uma pessoa que, para a sociedade, nas suas interações sociais, nos seus relacionamentos, ela é vista de uma certa forma, não vou dizer assim mais agradável, mas é mais bonito, é mais fácil de conseguir algumas situações, algumas interações sociais ficam mais fluidas, ficam mais fáceis de lidar. E as pessoas sofrem muito com esse tipo de problema. Então, quando a gente pensa num paciente que apresenta uma deficiência odontológica, e ele passa, é a mesma pessoa, viu, gente? Então, ele passa de uma situação aonde
ele não se sente confortável esteticamente, e também a questão de saúde, as questões todas que envolvem uma saúde bucal, quando ele passa a ter condição de apresentar uma qualidade odontológica, ele passa a ter uma qualidade de vida significativa. Por isso é tão importante que se desenvolva materiais que sejam realmente eficientes e que tenham um custo mais acessível para a maior quantidade de pessoas, né? Isso a nível mundial. Bom, não também pensando só na parte odontológica, mas quando a gente pensa nos traumas ortopédicos, que em média tem cerca de 80% das cirurgias do SUS, elas são relacionadas a implantes ortopédicos, né, a traumas ortopédicos. E, em geral, esses acidentes, eles correspondem, principalmente os de moto, né, a um público jovem, né, a um público geralmente entre 19 e 40 anos, que estão, na sua maioria, envolvidos nesses acidentes. Então, quando você pensa nesse público, é importante que você desenvolva materiais que sejam realmente eficientes. E quando a gente pensa na eficiência de um implante, é importante você entender que eu preciso ter um material que tenha um custo acessível, mas que esse material eu coloque então no meu paciente, e quando se trata de implantes permanentes, é importante que esse implante seja incorporado pelo sistema biológico, né, o que a gente chama de osteointegração. Então, quando eu penso em uma pessoa jovem que vai se submeter a uma cirurgia ortopédica e vai colocar um implante, é importante que esse implante ele não cause a longo prazo danos a essas pessoas. Uma outra situação que é muito importante, que leva bastante preocupação, são os traumas relacionados a acidentes domésticos, que acontecem tanto com os idosos, assim como as crianças, e algumas pessoas, muitas vezes desajuizadas, né, como nós adultos, que acabamos entrando no cotidiano e fazemos coisas que nos levam a nos acidentar, né, que a gente chama de situação de risco, né, e isso na sociedade, principalmente nessa época de pandemia, onde o número de pessoas dentro de casa é muito grande, esse tipo de acidente também ele acontece muito. No caso dos idosos, né, o que a gente tem que a principal causa, né, dessas quedas vão estar associadas aos processos fisiológicos, né, relacionados ao envelhecimento. Que são os que a gente já conhece como a diminuição da visão, os distúrbios musculoesqueléticos, alteração de equilíbrio e de locomoção, e as doenças que se predispõem à queda, né, como a labirintite, a artrose, as doenças neurológicas e a osteoporose. Dando atenção também à osteoporose, que por si só enfraquece os ossos. Então, quando uma pessoa idosa precisa se submeter a um procedimento cirúrgico que leva ela a ter um implante, é importante que esse implante tenha uma qualidade adequada e que estimule essa interação entre o osso e o implante de uma forma mais eficiente, para que evite que esse implante tenha que ser retirado, né, e fazer uma nova cirurgia. Esse é, de longe, então, um dos maiores problemas que tem em implante, né, que é essa, vamos dizer assim, uma rejeição desse implante ou um processo inflamatório que causa, que leva, né, a uma nova cirurgia. O uso de medicamentos, tanto na terceira idade, ou melhor idade, como atualmente na sociedade moderna, como antidepressivos e alguns medicamentos para ajudar as pessoas a dormir, esse tipo de medicamento também vem causando um número de quedas e está associado a necessidade desses implantes, né? Bom, então,
Esses implantes, como eu falei, apresentam de várias formas. Em geral, eles vão ser... O tipo de material vai muito da sua aplicação. Nós temos, então, os materiais metálicos, que é o aço inox, e aí uma gama de materiais, né, provenientes do aço inox. As ligas de titânio e o próprio titânio, sendo, então, o titânio um dos materiais que nós mais utilizamos em implantes ortopédicos e implantes ortodentários, né? Ligas à base de cobalto, alguns materiais poliméricos, como polietileno de ultra alto peso molecular, e alguns materiais cerâmicos, em especial a zircônia, muito utilizado em implantes odontológicos. Bom, quando se pensa, então, no tipo de material e no para que ele serve, né? Qual vai ser, então, o ambiente em que o ambiente biológico que esse material vai ser inserido, é importante pensar um pouco sobre as propriedades desses materiais, que é a primeira escolha. Quando se pensa num implante ortopédico, é importante que esse material interaja, mas de uma forma inicial que ele seja inerte, ou seja, o que a gente chama de bioinerte, que é o caso que acontece com o aço, ou a maioria dos implantes. Ou seja, você coloca esse material no sistema biológico e ele então não vai interferir, causando nenhum tipo de rejeição e nenhum tipo de processo inflamatório, né? Então ele entra então, no sistema, vai substituir o osso que foi por alguma razão retirado e ele não vai interferir nesse sistema. Entretanto, desses materiais, o que é mais utilizado e que hoje é considerado, então, um dos melhores materiais para o implante é o titânio. Por que se utiliza tanto o titânio? Porque o titânio ele não é um material inerte, na verdade. Ele é um material bioativo. Ou seja, o que seria isso? É um material que, quando eu coloco no sistema biológico, ele vai, então, produzir uma resposta biológica naquele sistema. E isso vai estar associado a um procedimento, a um processo natural que ocorre na superfície do titânio. O metal em si, ele é bioinerte, mas naturalmente é formado sobre o titânio uma camada de óxido de titânio. Essa camada natural, ela tem cerca de 2 a 10 nanômetros de espessura, muito pequenininha, mas ela induz um processo de absorver fosfatos e hidroxilas do sistema biológico. Essa absorção desses fosfatos dentro desses óxidos permite a formação de um mineral chamado apatita. A apatita, ela é um mineral muito parecido com o osso. O motivo, então, dela ser muito parecida com o osso, os sistemas biológicos, eles interagem muito bem com os sistemas que são parecidos com eles. Então, a formação dessas apatitas induz o que a gente chama de osteogênese, ou seja, induz a formação de novas células de osso. E aí faz com que esses implantes sejam ocorra o que a gente chama de osteointegração, ou seja, a célula, ela então vai aderir a esse implante. E isso faz com que esse material apresente o que a gente chama de boa biocompatibilidade, além de ser bioativo, né? Sem levar em consideração que o titânio ele apresenta baixo módulo de elasticidade, então isso permite que quando você coloque esse implante no indivíduo, esse implante não vai sofrer deformações. Então, isso permite a sua qualidade, a sua durabilidade. Ele tem elevada resistência à fadiga e à corrosão, quando comparado com os outros materiais, por exemplo, os outros materiais metálicos, como, por exemplo, o aço inox. Bom, então existem vários procedimentos que tentam aumentar
essa camada de óxido de titânio, para que esses materiais à base de titânio, então, sejam ainda mais bioativos, ou seja, eles estimulem ainda mais a osteointegração. Essas técnicas, elas vão estar associadas de várias formas possíveis. Bom, mas qual que seria, então, os problemas, né, do óxido de titânio e por que se desenvolve tantas técnicas para fazer isso? Isso é um processo até mesmo natural. Bom, o óxido de titânio ele apresenta duas formas cristalográficas, né, que é o rutilo e o anatásio. São duas formas amorfas, que sendo o rutilo a mais estável, só que ela não é a mais bioativa, ou seja, ela não absorve bem os fosfatos e as hidroxilas. A forma anatásio é a forma que apresenta a melhor absorção. Então, quando eu vou estimular o crescimento do óxido de titânio na superfície do meu material, eu preciso favorecer a forma cristalográfica que chama de anatásio. Bom, só que a forma anatásio, como tudo na vida não poderia ser simples, é uma forma que a gente chama de metamórfica, ou seja, ela não é a fase mais estável, a fase rutilo é a mais estável. Então, dependendo da forma com que você processa essa superfície, você então vai ter uma alta concentração da fase rutilo e aí essa bioatividade diminui. Um desses processos são o aquecimento. Né? Muitos procedimentos de tratamento de superfície para a formação de óxidos está associada a processos que aquecem as peças. Esse processo de aquecimento vai favorecer o rutilo e não a forma anatásio. Então, isso é um grande problema quando a gente pensa em desenvolver, então, um implante à base, né, com a superfície recoberta de óxido de titânio. Então, é preciso levar isso em consideração. Então, a técnica que eu vou fazer para depositar sobre esse material o óxido de titânio e também o custo dessa técnica. Bom, como eu havia falado, então, dos problemas que nós temos associados a esses implantes, ou seja, vão estar associados, então, ao que a gente chama de eventos adversos, ou seja, a rejeição do implante no osso, ou seja, se eu obtenho um material que ele não tem uma superfície favorável para o que a gente chama de osseointegração, ele vai causar um processo inflamatório, ou em vez de estimular uma célula de osteoblasto, que é a célula do osso, ela vai estimular, por exemplo, uma célula de fibrose, né? Um fibroblasto. E aí eu vou criar uma fibrose entre o tecido biológico e o implante, então esse implante vai ficar bambo. E aí eu vou ter que retirar esses materiais. E isso causa, né, uma que a gente chama de cirurgias de revisão. Bom, nos últimos 4 anos foram realizadas só pelo SUS, isso só por uma região, na verdade, esse dado foi retirado, então, da região do sudeste, não do sudeste, desculpa, do norte do país. Cerca de 10 mil cirurgias de revisão foram realizadas pelo SUS apenas em 4 anos. E um dos problemas que estão associados a esses eventos adversos é o fato de existir uma quantidade enorme de ensaios específicos da área de implantes, ou seja, existem várias normas para implantes, vários ensaios para implantes e várias formas de dizer que o implante é bom, só que nem todos, na verdade, nenhum desses ensaios vai conseguir compreender como um todo e determinar qual seria o implante ideal. Então, o que se busca é procurar aquilo que a gente conhece como o que seja mais favorável para a osteointegração e que estimule o desenvolvimento de células de osteoblasto, ou seja, uma regeneração do tecido ósseo e que ele adere ao tecido de uma forma eficiente. Bom, então, quando a gente pensa no osso, como é que
a primeira coisa que a gente pensa para que isso aconteça, em geral, a gente tem um implante. Esse implante, então, ele é cimentado e ele é colocado em contato com o osso. O osso, ele apresenta duas regiões, sendo a região que é conhecida como trabecular. Essa região, ela é muito porosa. E é nessa região que acontece a maior vascularização e é onde eu tenho a maior concentração de células do tecido ósseo. É dentro do osso que o implante é colocado, então é nessa região do osso trabecular que eu vou então inserir o meu implante. Como eu havia falado antes, quanto mais parecido for a superfície do implante com a superfície do osso, melhor vai ser essa interface. Então, inicialmente, quando eu penso em um implante que seja uma superfície lisa, é muito provável, o que a gente vê foi que estudos já provaram isso, de que superfícies muito lisas não promovem essa agregação das células sobre o implante. Então, vai deixar o que a gente chama de tecido, um implante frouxo, e muitas vezes também desenvolvendo, em vez da regeneração por células de osteoblasto, e sim células de fibroblasto, formando então fibroses em torno do tecido. Então, a primeira técnica que se pensa no implante é que ele precisa ser poroso. Ele precisa ser rugoso e poroso, principalmente rugoso. Quando a gente pensa nessa superfície rugosa, a célula, então, ela consegue agarrar, né? Essa palavra não seria o ideal, mas a ideia é bem essa, a célula, então, ela consegue aderir à superfície do implante, e aí, então, essas primeiras células que se aderem a essa superfície do implante vão promover a regeneração, a criação, né, do tecido ósseo sobre a superfície do implante. Muitas vezes a gente faz isso no próprio implante, então no metal ou na cerâmica, já é feito um tratamento e se coloca nesse cimento, né, nesse processo de cimentação mesmo, que a gente chama, para que ocorra com a maior facilidade essa interação entre as células do tecido com as células, com a superfície do implante. Esse implante, como eu havia falado, a sua própria superfície, isso é uma microscopia eletrônica de varredura de um implante de titânio. Quando ele sofre, quando a gente vai então produzir esse implante, é importante ter alguns cuidados de usinagem, lixamento, polimento e jateamento. Bom, os três primeiros são processos muito comuns em materiais metálicos, e o jateamento consiste em você jatear mesmo partículas com granulometria conhecida e formar então pequenas crateras que vão formar então uma superfície totalmente irregular na superfície desse material. Estudos já mostraram que vários procedimentos de jateamento por si só já são eficientes quando se fala em materiais de implante de titânio. É claro que quando se trata de materiais que precisam ficar um longo período, quanto melhor for a superfície desse material, melhor então vai ser a sua resposta no sistema biológico. Então, com isso, é feito tratamentos químicos e físicos nessa superfície que já é tratada com esses processos de usinagem, de jateamento e os processos mecânicos que ocorrem. Bom, esses tratamentos químicos em geral, eles vão então fazer um recobrimento das superfícies desses implantes. Bom, o primeiro procedimento de recobrimento que é muito utilizado é o processo de oxidação anódica. Esse processo de oxidação anódica, ou conhecido como anodização, ele já é muito utilizado
em vários processos do sistema industrial, né? Aí, quando se trata de tratamento de chapas, né? Tratamento do aço, e aí em larga escala. É muito utilizado também para proteção de corrosão, né? Aonde você consegue, então, colocar sobre o tecido um filme que você pode controlar a espessura. Em geral, vão ser filmes densos, né? E densos que eu falo, então, uma superfície que vai recobrir completamente esse material. E você pode controlar a quantidade de material depositado ou espessura desses filmes quando você controla a corrente que você aplica ou o potencial que você aplica, ou as concentrações, né, das espécies que você vai depositar. É uma técnica também muito utilizada para deposição no titânio e nas ligas de cobre. Bom, uma outra técnica muito conhecida e muito utilizada é a deposição química a vapor. Bom, a deposição química a vapor também é uma técnica largamente utilizada em metalização, em procedimentos aeroespaciais, em revestimento de carbono, de tecidos na indústria têxtil, quando você precisa de materiais de tecidos, né, com maior resistência, semicondutores, né, e uma gama de materiais. Ou seja, essa é uma técnica muito utilizada e já bem explorada. Ela consiste, na verdade, em você fazer uma reação química partindo de substâncias no seu estado vapor, que vão então reagir na superfície do metal, e na superfície do metal vão gerar um sólido. Nesse tipo de técnica, é necessário uma temperatura elevada para que a reação química aconteça, e o que acontece é que forma um filme sólido e denso, e que você também pode controlar a espessura desses filmes. A deposição física a vapor é muito parecida, a diferença é que a deposição ela não vai acontecer a partir de uma reação química na superfície do metal, mas simplesmente uma deposição por adsorção de átomos ou moléculas nessa superfície. Essas técnicas, em geral, vão ter ativações térmicas da ordem de 900 graus. E isso faz com que, por exemplo, nos filmes de titânio, fique um pouco inviável, porque você vai favorecer a formação das fases rutílos, que são as fases menos bioativas desses materiais. Bom, também pode produzir filmes a partir da deposição iônica, também conhecida como sputtering. É uma técnica aí já um pouco mais barata e que você pode recobrir, então formar esses filmes a partir de bombeamento de íons que arrancam de vamos pensar assim, se você quiser depositar, por exemplo, cobre numa superfície, você então bombardeia esse cobre com íons extremamente energéticos, esses íons arrancam essas partículas de cobre, esses átomos de cobre, que vão ser depositados sobre esse material. É uma técnica também largamente utilizada na indústria e é relativamente barata. Entretanto, as suas limitações é o tipo de material que você pode depositar, né? Então, você acaba não tendo uma grande, vamos dizer assim, uma gama de possibilidades desses materiais para se obter materiais com grande capacidade de osteointegração, né? Ou seja, que estimule o sistema ósseo de aderir o implante. Bom, com isso, então, vem os revestimentos Sol-Gel. Esses revestimentos são um dos revestimentos mais utilizados atualmente para recobrimento de implantes. A técnica Sol-Gel, ela vai promover, então, um filme que você vai poder, então, controlar espessura, vai poder controlar a composição desses materiais, e, em geral, vão formar filmes
extremamente porosos. Bom, esse processo de sol-gel, ele é baseado em reações de hidrólise e condensação e eles ocorrem em baixa temperatura. Eles permitem que você obtenha materiais com características mecânicas específicas e desejadas, porque a partir da técnica que você utiliza no processo sol-gel e no processo de revestimento dos seus implantes, você pode então agregar características mecânicas que você tenha interesse. E eles formam então materiais com elevada pureza e são homogêneos. Então, em geral, eles vão partir de uma reação que vão desenvolver a partir do silício. E aí eu vou ter um precursor que vai sofrer então processos de hidrólise e condensação e eu vou formar uma rede de sílica. Essa rede de sílica, ela promove o que a gente chama de um material poroso. O que é isso? Então, ou seja, eu parto de uma solução e essa solução, a partir dessas reações de hidrólise e condensação, ela vai formar um gel que é um material poroso que dentro dele, ou seja, a gente fala que dentro dos seus interstículos, né? Ou seja, dentro da sua estrutura, ela consegue imobilizar a fase líquida. Então, eu tenho uma fase sólida que imobiliza uma fase líquida, formando então um gel. Esse gel é extremamente poroso e eu posso recobrir materiais em várias fases desse gel. Eu posso obter, então, um gel com uma característica mais sólida, então eu posso fazer uma deposição por eletrospray, por exemplo, desse material sobre uma superfície, ou posso utilizar ele ainda um pouco antes de gelificar e fazer um recobrimento, formando filmes onde eu consigo controlar a espessura, consigo controlar a concentração desses materiais. E aí o que é mais interessante, né, no processo sol-gel é que se você consegue controlar a forma com os parâmetros de síntese, ou seja, a forma com que você faz o processo de síntese, você consegue obter uma estrutura específica. Então, você pode produzir um material com poros maiores ou menores, você pode produzir um material que tem uma característica de um filme mais fino, na ordem de nanômetros, para materiais mais macros, e materiais onde eu consiga incorporar também outro tipo de material, por exemplo, um fármaco ou algum outro compósito. Bom, quais são esses parâmetros que eu consigo, então, modificar? O primeiro é o precursor. Em geral, a gente utiliza um precursor que é chamado de o trietil ortosilicato, que é um alcóxido que a gente vai utilizar como precursor para a formação dessa rede de sílica. A quantidade de água que eu coloco durante o processo de síntese vai me fornecer um material com maior ou menor porosidade, e isso está relacionado aos processos de hidrólise que acontecem. A concentração do catalisador, e o tipo do catalisador, isso porque esses materiais, eles apresentam eles podem ser catalisados tanto por ácidos como por base, então o tipo que eu uso e assim a sua concentração vai interferir no meu material final. E o solvente que eu utilizo. É muito utilizado solventes como etanol ou metanol, principalmente o etanol, por ele ter uma toxicidade menor. A temperatura e a pressão que você faz o processo, você também vai interferir nos processos de condensação e de hidrólise, então isso vai promover um material com propriedades mecânicas que você desejar, então você conhece.
E um outro fator que é extremamente importante quando se trata de sol-gel, principalmente quando se pensa em filme sol-gel, é a umidade relativa do ar. Isso é muito importante quando você precisa fazer filmes de materiais, ou seja, recobrir superfícies no processo sol-gel, né? Quanto maior a umidade relativa do ar, mais rápido são os processos de hidrólise. E, consequentemente, maior vai ser a espessura do filme. Então, para se obter filmes finos, é importante que você controle a umidade relativa do ar. Isso não é uma coisa difícil, né? Salas quando você considera um ar-condicionado, você já controla, então, a temperatura, em geral, você controla a umidade relativa do ar, e você monitora isso ao longo do seu processo. Bom, todas as modificações que eu quero, em geral, eu consigo fazer utilizando esses parâmetros, que são parâmetros fáceis de moldar e que acabam sendo baratos. E aí, quando se pensa, então, em um implante, eu vou ter, então, um implante que precisa ter uma certa rugosidade por si só, seja ele de metal ou de um material cerâmico. E, em geral, para aumentar as propriedades desses materiais, quando se trata dos meios biológicos, eu vou, então, revestir esses materiais, favorecendo esse processo. Então, como eu havia falado, né, o que a gente procura, então, sejam materiais bioativos, ou seja, que apresentam respostas específicas e que resultem na formação de uma ligação real entre o tecido e o material de implante. E que ele seja biocompatível, foi aquilo que eu falei. Quanto mais parecido for o material que eu estou introduzindo no corpo com o próprio organismo, melhor vai ser a interação do organismo vivo com esse material. Em geral, que ele seja bioinerte quando ele não puder ter uma resposta bioativa favorável, né? Que é o que acontece com o aço e o titânio puro, né? Sem ser o óxido de titânio. Bom, com isso, então, os primeiros materiais que foram utilizados para revestir esses materiais de implante foram os vários fosfatos de cálcio. Lembra que eu falei anteriormente, quando eu estava falando sobre a fase anatásio, ela absorve, então, os fosfatos do sangue e a hidroxila do sangue, e ali essa absorção promove a formação de uma apatita. A apatita é um fosfato de cálcio e que é muito parecido com a composição do osso, né? E aí, esses materiais, eles são baratos e eles favoreciam muito a osteogênese, ou seja, esse crescimento das células do osso, quando você colocava os fosfatos de cálcio junto com os implantes. Eles são extremamente porosos, então, por que é tão importante ser poroso? Porque a célula, quando ela vai aderir, ela precisa, então, passar sobre essa superfície e chegar até o implante metálico e aderir a ele. Então, quanto maior for a quantidade de poros, melhor. E esses poros dos fosfatos de cálcio, eles são interconectados, ou seja, eu preciso de uma superfície porosa, mas eu também preciso que esses poros sejam conectados um com o outro, de forma que a célula, então, ela entre em contato, passe dentro de um primeiro poro, e ele consiga, então, entrar dentro de um outro poro, e aí consegue atingir toda a superfície do implante. E, como eu havia falado, essa similaridade com o osso. O problema é que os fosfatos de cálcio, eles apresentam baixa resistência à tração e à fadiga, ou seja, eles são quebradiços e eles têm uma biodegradação muito lenta. Isso acaba sendo um problema, porque se você tem um material que não é do próprio organismo e que está degradando em um período muito grande, isso pode promover alguns processos inflamatórios, que também é uma das causas de problemas com os implantes. Bom, aí aqui a gente tem uma tabelinha, só para vocês terem uma noção, dos fosfatos de cálcio mais conhecidos e que são os mais parecidos com o osso. Para quem trabalha na engenharia de tecidos, sabe que
o mais parecido com todos é a hidroxapatita, que apresenta, então, essa composição da sua razão de cálcio e fósforo mais parecida. Então, era muito comum, quando esses materiais começaram a desenvolver, utilizar a própria hidroxapatita. Então, junto com o cimento, se colocava, né, naquele processo de cimentização, colocava, então, esses fosfatos de cálcio dentro, junto, né, com o implante. Bom, na década de 90, levando em consideração essa ideia dos fosfatos de cálcio e dos materiais para revestimentos, mas que eu conseguisse um material que eu pudesse revestir, mas que eu pudesse moldar, que eu pudesse, então, controlar as propriedades mecânicas, então Hensch, né, vai desenvolver um material conhecido como bioglass ou biovidro. É um material que é produzido, em geral, a partir do processo Sol-Gel e que vai utilizar composições de fósforo e cálcio, né, de fosfatos e de cálcio. Inicialmente, nessa época, ele também utilizava o sódio e vai produzir dentro de uma concentração específica, né, formando esse triângulo que vocês estão vendo, um triângulo de composição, onde então eu tenho aqui em cima então a maior concentração, né, do óxido de silício, né, que vai ser o proveniente da formação da sílica, do óxido de cálcio, então aqui eu tenho a maior concentração e assim por diante. Mantendo fixo, então, a composição, a porcentagem de fosfato, ele, então, observa que ele consegue variar essas concentrações desses materiais e obter, então, diferentes propriedades para cada material. Bom, materiais que têm essa composição dentro dessa região A são materiais que promoviam uma ligação com o tecido osso. Nessa região B, ou seja, onde eu tenho maior concentração de sílica e menor concentração de cálcio ou de fósforo, eu apresentava uma baixa reatividade, onde não acontecia a ligação com o tecido. Na região C, onde eu tenho uma baixa concentração de cálcio, né, ou seja, estou mais próximo então das concentrações de silício e de sílica, desculpa, e de óxido de sódio, ela também apresenta ele passa então a apresentar aqui tá, ele tá errado, tá? Ele não ocorre ligação com o osso, então o que a gente apresenta também é uma baixa reatividade. Nas maiores concentrações, então, dos cátions, né, de sódio e cálcio, também com baixa concentração de sílica, também não acontecia a formação com osso. Ele foi fazendo diferentes composições até chegar a uma composição que ele chamou de S aqui, então tá bem aqui, e uma concentração muito específica que ele chamou de E, onde ele obtém a melhor composição, ou seja, a melhor resposta de bioatividade. Então, ele tinha um material que apresentava uma grande uma interação entre o tecido sobre a superfície do implante extremamente favorável. Ele obtinha, então, o material a partir de um processo Sol-Gel, onde ele conseguia incorporar esses cátions e formar, então, um material que ele poderia utilizar para estimular o tecido. A partir, então, desse estudo, né, como eu havia falado, ele observa, então, essa promoção, eles promovem, então, essa ligação entre o tecido com o material de implante, né, a partir, então, de ligações químicas. Ele obtinha um material que era extremamente parecido com o osso, e a partir dele que vai, então, nascer o conceito de bioatividade e desenvolve, então, na década de 90, uma série de materiais de implantes com base no processo Sol-Gel.
E o mais interessante é que esses materiais, esses biovidros produzidos, quando eles são expostos aos fluidos corporais, né, ou seja, quando ele é exposto ao sangue e ao tecido próximo, apresenta então a formação dessas apatitas ou hidroxiapatitas carbonatadas, que são então aqueles minerais que apresentam grande interação com o osso. Né? E aí acaba então promovendo o que a gente chama de capacidade de osteointegração. Esse mecanismo então ele forma a partir então dessa rede com com as concentrações. Quando a gente pensa no sangue, né? Então o sangue ele tem concentrações de íons H+, o H3O+, e OH-, né, em equilíbrio. Então a presença desses íons, então, favorece a formação da estrutura do hidróxido de silício. A formação desse hidróxido de silício, isso é quando então ele coloca esse biovidro no processo de cimento. Não sei se ficou claro, é o mesmo desenho anterior. Quando então há uma diminuição da concentração de íons H3O+, né, os íons H+, ocorre que no meio biológico há um aumento do pH. Então, ou seja, eu tenho uma maior concentração de íons hidroxila. Essas hidroxilas, elas atacam o grupo silanol, e quando elas atacam esse grupo silanol, elas liberam no sistema biológico os íons fosfato, cálcio, sódio, tanto no osso quanto dentro desse cimento, né, ou nessa superfície que ele recobriu, o implante. Quando isso acontece, o que eu tenho então é a formação da sílica na superfície bem próxima ao tecido ósseo e a liberação então de fosfatos e dióxidos de cálcio bem na interface entre o cimento, né, ou o filme que recobre o implante e o osso. Bom, esse é um ambiente que é rico em carbonatos, né, no próprio organismo, e a presença então da hidroxila vão favorecer a formação das apatitas carbonatadas dentro do próprio organismo. E isso então favorece a osteointegração, que é esse crescimento do tecido ósseo sobre esse cimento. Bom, essas apatitas carbonatadas, elas são aquelas mesmas que eu apresentei, elas vão ser mais solúveis, né, sendo essa primeira que aparece a mais solúvel, e a partir dos tipos de fosfatos de cálcio que vão ser formados, isso depende então dessa composição desse material, eu tenho então um processo de degradação controlado dentro do organismo, em uma concentração muito mais baixa do que eu tinha quando eu colocava o fosfato de cálcio propriamente dito. Porque aqui ele foi produzido já no processo biológico, então a concentração de apatitas carbonatadas que vão dissolver dentro do organismo é muito menor, e isso faz com que a biodegradação dela seja muito maior. É um processo que ocorre por corrosão e ela então é solubilizada. Os vidros, ou seja, essas redes de sílica, inicialmente a gente tem dois métodos, né, para produzir, que é o processo de fusão, que a gente conhece da sílica normal, que apresentam baixa porosidade, mas já a sílica produzida no processo Sol-Gel, ela apresenta o que a gente chama de nanoporosidade. Então, a interação, ou seja, a ligação da rede de sílica, ela é mais fraca, então ela promove uma biodegradação muito mais rápida e ela apresenta uma bioatividade em até 90% em molde sílica dentro do organismo. Por isso, então, o processo Sol-Gel é muito mais favorecido do que usar um outro processo de obtenção de sílica, como é o processo de fusão. Você pode obter biovidros em diferentes temperaturas de sinterização, e aí para isso você vai então determinar que tipo de biovidro você quer, né? Se você quer nanoporos, se você quer macroporos, como você quer o seu biovidro.
inclusive obter biovidros em temperaturas ambientes, e formar filmes finos desses materiais. E aí você pode, então, incorporar diferentes superfícies, diferentes implantes no organismo. Uma das técnicas de utilizar o método Sol-Gel é recobrir um implante, por exemplo, um parafuso que tem uma superfície extremamente irregular, pelo método de Picote, que é simplesmente você mergulhar e retirar esse implante com velocidade controlada. De acordo com a velocidade de subida, você tem, então, a espessura do filme e você controla, então, a umidade relativa do ar e a temperatura, então você consegue obter materiais com propriedades desejadas. Esses filmes e esses biovidros, em geral, eles apresentam, então, principalmente os materiais em temperaturas ambientes, que é esse primeiro aqui, que aparece para vocês. Ele apresenta, então, estruturas porosas diversas, onde você tem macroporos e microporos, então, ou seja, você tem um material com uma elevada porosidade. E quando você pode também aquecer, né, fazer materiais com diferentes temperaturas. Esse biovidro que foi aquecido a temperatura de 600 graus, então você favorece a formação dos óxidos. Na verdade, desculpa, esqueci de falar, né? Esse recobrimento recobriu um implante de titânio já utilizado, né, com um pré-tratamento já estabelecido para implantes dentários como sendo o ideal, né, utilizando um titânio de grau medicinal, que é o titânio grau 2, que já tinha um tratamento de superfície. Então, recobriu esse material, e aí, com esse aumento de temperatura, a gente tem uma maior formação dos óxidos de titânio. Esses filmes foram de tanto em 37 graus quanto em 600 graus, a gente pode observar, então eles formam filmes com espessuras da ordem aí de 300, 400 nanômetros, eram filmes relativamente espessos, e eles apresentam, então, poros internos e externos, né? Então, os externos a gente viu, mas eles também apresentam uma porosidade interna. Esses materiais, para se ter uma noção, eles foram submetidos a um fluido biológico simulado, muito comum, é uma das técnicas que a gente tem, e compara, então, com o titânio puro, já numa superfície ideal. Só para a gente ter uma noção, ó, já nas primeiras 7 horas, os materiais que apresentam, né, esse aqui é um espectro de infravermelho, que a gente observa, a gente acaba esquecendo, né? As pessoas não têm familiaridade, mas esse é um espectro de infravermelho que a gente pode identificar a composição, né, do nosso material. Então, eu sei que nesse ponto onde eu identifico como ar, é onde eu consigo identificar a presença do fosfato. No B, eu consigo identificar, então, os óxidos de titânio, e no C, a formação da sílica. A interação entre, quanto maior eu tenho o pico de fosfato, maior está sendo a resposta desse material, ou seja, ele vai induzir com uma maior facilidade a formação das células ósseas, ou seja, ele é mais parecido com o osso e consequentemente, ele promove de forma mais eficiente a osteointegração. Então, esses materiais foram submetidos em diferentes tempos e essas bandas, né, vão ser analisadas. E aí, então, eles são estudados na relação entre a banda, então, de óxido de titânio, que é a mesma, ela não modifica com o tempo em que esse material está no fluido biológico, mas a banda relacionada ao pico de fosfato, ela vai aumentando com o tempo. Então, o que a gente observa é que, para o material com biovidro, uma temperatura ambiente, a temperatura de 37 graus Celsius, né, uma temperatura média ambiente, já nas primeiras 7 horas, quando você coloca dentro do fluido biológico,
ele vai apresentar uma melhora na resposta. E isso, quando a gente avaliou ele em 160 horas, ele é o que apresenta a melhor resposta frente a um sistema biológico, ou seja, ele é aquele que vai estimular a melhor osteointegração, ou seja, vai estimular o crescimento de células na superfície desse tecido, na superfície desse implante. Essa diferença parece pequena, mas quando se trata de células, ela é significativa, né? Uma pequena diferença nessa composição de fosfato, a gente vai ver mais para frente, que ela promove um crescimento celular extremamente eficiente para os tecidos, né? Que é o que a gente vê aqui. Isso é a gente colocou esses implantes em células de rastinhos, né? Células que a gente chama de células tronco-mesenquimais, são células que não sofreram nenhum tipo de modificação, e ela pode se diferenciar tanto para uma célula de osteoblasta como para uma célula de um fibroblasto, né? Uma célula que forma uma fibrose. O que a gente considera é que quanto mais achatado a célula ficar, né? Então isso aqui que a gente pode observar, tá vendo que ela está extremamente achatada, como se tivesse um recobrimento, quase que um tapete sobre o implante, significa que a célula está mais aderida, ou seja, ela está crescendo sobre aquela superfície. Quando a gente observa nessa figura aqui, a gente pode ver que dentro dos poros há ligações entre as células. Então, é muito importante que a célula ela tenha contato, ela cresça, mas ela precisa conectar uma célula com a outra. Essa conexão de células, o que a gente chama, essa ligação, né? A gente chama de prolongamento citoplasmático. Então, é a ligação entre uma célula de osteoblasto com outra, essas células já foram diferenciadas e elas são de osteoblasto. Então, isso permite que o tecido realmente viva, ou seja, que a célula ela cresça e se desenvolva e realmente forme, então, um processo de aderência desse tecido ósseo com um implante. O implante que foi aquecido, ele também apresenta essas mesmas propriedades, só que esse material ele diferenciou para células de fibroblastos, né? Então, você tem uma alta concentração de fibroblastos nesse tipo de célula aquecida. Então, o que a gente observa é que para o material do biovidro produzido nesse trabalho, na temperatura ambiente, ele apresentou então uma resposta ainda mais eficiente do que com o aquecimento. Isso pode, né, estar sendo desenvolvido a partir então da causa do próprio aquecimento desse material. É a única diferença que eles têm. Bom, mas para saber se uma coisa é boa, a gente compara com algo que é ideal, que é o titânio puro de grau 2, que é o grau medicinal, que foi então fornecido por uma empresa de implantes dentários, considerado aí uma das superfícies ideais para o crescimento. O que a gente observa é que no titânio, as células elas crescem, só que elas crescem, mas ele não é um material que causa, o que a gente está vendo aqui, se a gente está observando a segunda foto, é uma apoptose celular, ou seja, uma morte celular. Isso não quer dizer que o titânio seja tóxico para aquele tecido, porque o que a gente observa é que cresceu muita célula, tá vendo? No primeiro slide a gente pode observar, na primeira figura a gente pode observar que cresceu muita célula. Só que essas células, elas não estão conectadas umas com as outras. Então, essa baixa conectividade promove a apoptose celular. E é isso que causa, um dos fatores, né, que causa, então, o implante não ficar tão preso ao tecido. E aí, é necessário fazer uma cirurgia de revisão, mesmo utilizando o titânio, que é considerado hoje um dos melhores materiais para implante ósseo. Bom, aqui é um outro estudo realizado em 2019, onde a gente pode observar a diferenciação celular utilizando essa sílica.
é uma sílica com 90% de concentração, né? É um biovidro da mesma composição do anterior, em cálcio e fósforo, mas com a maior concentração de sílica. E o que a gente observa aqui nessa primeira figura, chamada de regular, a gente tem então as células não diferenciadas. Aqui a gente tem as células, quando elas sofrem o processo de diferenciação sem o biovidro. E quando você coloca o biovidro, né, na temperatura ambiente, o que a gente observa é que aconteceu, então, a diferenciação celular é muito mais intensificada. Quando a gente fala de diferenciação celular, significa que a célula, a gente chama de célula tronco mesenquimal, ou seja, aquela célula que, a primeira célula que o organismo vivo ele vai promover, ela vai diferenciar para a célula do tecido ósseo, que é o mais importante quando você coloca um implante que seja permanente no organismo. Essa diferenciação ela é crucial para que você não precise fazer uma reposição desse implante depois. Ele vai ficar fixo, firme e vai evitar que ocorra processos de inflamação. Uma outra coisa que é extremamente interessante de se utilizar esses biovidros, né, esses materiais à temperatura ambiente, é a possibilidade de você, além de incorporar os cátions que vão promover, né, a formação das apatitas carbonatadas, é incorporar também fármacos, que são drogas anti-inflamatórias ou antibióticas, ou que algum fármaco que seja estimulante de crescimento de célula de osteoblasto. Isso porque esses materiais eles não são aquecidos, então você pode incorporar esse tipo de droga que, em geral, é muito sensível às temperaturas. E a partir de então ela vai ser liberada dentro do sistema biológico, diminuindo então a chance de infecções. Esse é um trabalho de 2018, né, também do nosso grupo, que vai utilizar a tetraciclina, que é um anti-inflamatório extremamente utilizado. E aí, então, é feito um estudo dessa liberação, ou seja, inicialmente você tem uma concentração liberada e aí você consegue obter uma quantidade de tetraciclina dentro do biovidro de forma eficiente, de forma que ela seja liberada, que não cause nenhuma toxicidade no organismo e que permita que aquele material ele não ocorra nenhum tipo de processo inflamatório. Esse tipo de incorporação também é muito importante quando a gente pensa em implantes que ficam externos, né? Por exemplo, aquela primeira foto que eu havia mostrado no início dos slides, que você coloca um parafuso que fica com uma parte externa. Se o próprio implante apresenta um fármaco que inibe os processos inflamatórios, né, já nesse primeiro contato entre o externo, né, e o sistema biológico, você então evita que esses materiais, que os indivíduos sofram danos causados por micro-organismos em geral. Então, ou seja, foi feito então esses estudos para se entender se o biovidro ele pode então ser utilizado também como um mecanismo de liberação controlada, então ele pode ser utilizado, né? O que a gente observa é que existe um controle de acordo com o tamanho de poro e o tipo de biovidro que você produz, ele então permite a presença desses fármacos dentro da sua estrutura. Esse é o material que a gente observa que nessa primeira foto, né? Essa primeira foto aqui, então, é um biovidro que foi produzido neste trabalho de incorporação de fármacos, esse sem o fármaco e aqui com o fármaco. E nessas segundas fotos, né, C e D, após colocar no fluido biológico, né, o fluido biológico simulado, que então simula o que seria o fluido do sangue, e a gente então consegue observar, nesse caso, entre a foto B e a foto D,
a liberação do material. Então, a gente observa também a degradação do próprio biovidro, né? Então, ele vai degradar com uma velocidade também controlada, de forma que ele não seja tóxico, não cause nenhum tipo de dano ao material. E quando a osteointegração ela se concretiza, esse revestimento ele é completamente liberado, né? Absorvido pelo organismo sem causar nenhum dano ao indivíduo. Beleza? Então, esse era o que eu queria apresentar para vocês sobre o engenharia de tecidos, né, de como se pode trabalhar os materiais, diferentes formas, diferentes materiais, dando então ênfase ao titânio, que é o material hoje mais utilizado, e como se pode melhorar esses implantes para aumentar então a qualidade de vida e diminuir os custos com as cirurgias de reparo provenientes então de problemas com os implantes. Joia? Muito obrigada a todos. E se tiver alguma pergunta? Bom, então, Lud, mais uma vez a gente agradecendo, né, a sua participação. Parece que temos alguém aí querendo perguntar. Júnior Campos, pode fazer sua pergunta. Boa noite, pessoal. Eu queria perguntar, na área de projeto, assim, quando acontece a prótese, ela é mais voltada para a faculdade ou existem empresas especializadas que trabalham com projeto na biomecânica? Existem sim, tanto na parte da universidade e também com empresas. Esse trabalho que eu apresentei foi meu projeto de mestrado, ele foi em parceria com uma empresa de implantes ortodentários, né? Esse aqui, ó. Então, a partir de um implante já utilizado, que ele era conhecido como um dos melhores do mercado. E aí a empresa que precisava estudar se existia, então, uma melhoria significativa para o implante. Principalmente para implantes dentários, se tem um estudo muito grande. Em geral, o que acontece é uma parceria das universidades com as próprias empresas. Isso é muito comum também na engenharia, né? Para que se possa desenvolver, porque muitas vezes a tecnologia para se desenvolver um novo material na universidade acaba sendo mais fácil, porque você tem muitos contatos, né? Você tem a parte biológica, você faz os testes biológicos, os testes mecânicos, você apresenta tudo. Geralmente acontece uma parceria, mas sim, as empresas elas trabalham no desenvolvimento em tentar agregar valor ao produto. Né? Então tem essa empresa que eu trabalhei junto, que foi a PECLab. Existem outras empresas, né? Tem uma empresa de algumas pessoas do nosso grupo que desenvolvem materiais para implantes e também querem estudar novas aplicações, por exemplo, a de liberação controlada, né? E aí, então, eles precisam agregar valor a um produto que eles já possuem em geral. Então, existe sim essa parceria, tanto nas próprias indústrias, dentro da universidade, mas as que geralmente têm os melhores frutos, vamos dizer assim, são as que têm parceria, que você já parte de um material que é bom e você melhora. Então, realmente vale a pena. Então, enfim, esse trabalho mesmo só pôde ser desenvolvido exatamente por causa dessa parceria entre a indústria e a universidade. Legal. Carolina Maia também tem pergunta, pode colocar sua pergunta. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, gostaria de parabenizá-la, Ludmila, muito agregadora à palestra. E eu queria, minha pergunta é sobre viabilidade econômica desse processo Sol-Gel para fabricação, né, nessa área de implantes. Uhum. O processo Sol-Gel, o caro dele são os precursores, que geralmente, por exemplo, esse biovidro que nós trabalhamos,
o tretil-ortosilicato é um material importado, né? Ele não é produzido no Brasil e ele é um pouco caro. Mas considerando, quando você compara o método Sogel com todos os outros processos de obtenção de filme, ele é um dos mais baratos. Então, você não precisa de grandes equipamentos, né? Uma bancada resolve a maioria dos seus problemas. E se você tem conhecimento sobre o que você quer chegar, né? Como são as características do seu produto final, e conhece bem a técnica de Sogel, você consegue então obter filmes dos mais variados, né? A técnica Sogel, ela é muito utilizada não só em implantes, tá? Mas também em materiais para energia, na área de energia, de supercapacitores, filmes, uma gama de outros materiais, porque ela é uma técnica bem mais barata e que pode ser realizada a temperatura ambiente, que é o grande diferencial em relação a praticamente todas as outras técnicas de deposição de filme. Com a maioria das técnicas de hoje utilizadas, que você consegue controlar espessura, consegue controlar homogeneidade, tamanho de poro, elas são técnicas com instrumentos caros e que usam elevada temperatura. Então, a técnica de Sogel, por isso que ela é tão utilizada, né? Exatamente nas universidades, exatamente por causa disso. Ela é uma técnica seguramente mais barata do que a maioria das técnicas conhecidas hoje. Entendi. Muito obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal, quer colocar alguma questão? Quer tirar alguma dúvida? Não? Bom, então, Lud, mais uma vez a gente agradece aí a sua disponibilidade, a sua contribuição, né? Como a Carolina colocou, é extremamente relevante o que você colocou, importante, né? Acho que de forma bem sucinta, de forma bem simples, você mostrou que a engenharia ela está presente aí numa área que aparentemente, né, estaria bem distante, e o tanto de outros conhecimentos que estão envolvidos nesse processo, né, e o quanto o engenheiro químico aí, o engenheiro mecânico, né, o próprio engenheiro de materiais, ele pode explorar dentro desse tema, né? Então, acho que esse tempinho curto aí você pôde mostrar com muita propriedade aí que você é fera nesse assunto e trouxe um tema bem legal para a gente. Então a gente te agradece muito pela disponibilidade e por ter contribuído aí com a nossa Semana das Engenharias da Faculdade Pitágoras de Betim. Eu que agradeço pela oportunidade e parabéns à universidade pela iniciativa, que pode então levar os alunos a campos extremamente diferentes, onde eles nem imaginam que possam atuar, né? Então, parabéns aí vocês também pela iniciativa. Eu agradeço muito fazer parte, então, dessa iniciativa, né, desse projeto. Tá ok. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui, né? Vocês têm aí outros seminários para assistir. Agradeço a presença de todos. E depois a Carla deve enviar os certificados para vocês por e-mail. Tá bom? Então, boa noite a todos e obrigado pela presença de todos.